Bem-vindos à live do Passo 21, da formação de mentores para negócios, para impacto. Eu sou a Leia Kogut, para quem não conhece, não me conhece, que são poucos os postos aqui que eu estou olhando que eu não conheço, mas eu sou uma das coordenadoras da formação e eu estou super orgulhosa da gente poder mostrar a força, né, que uma mentoria pode fazer nesses negócios sociais e como isso, de uma certa forma, para nós meio inconformados, como isso nos dá esperança de que, aos poucos, a gente pode fazer a transformação que a gente tanto almeja. Então, esse é o grande objetivo dessa live: despertar cada um de vocês, inspirar com histórias reais, não cases, e fazer acreditar que é possível, mesmo no mundo em que a gente está vivendo. Então, antes da gente iniciar, como em todos os módulos, todos os nossos encontros, eu vou convidar vocês a ouvir um poema que vem nos acompanhando durante toda a formação. Por que da leitura do poema? Primeiro, porque a gente acredita que a arte mobiliza e faz com que as pessoas estejam mais sensíveis às coisas dos quais a gente vivencia no momento. E outra razão é que muitos de vocês veio correndo de outra reunião, outros acabando afazeres domésticos, enfim. Então, a ideia é que a gente possa estar aqui de corpo e alma, inteiros e com a mente aberta. Então, eu pediria para vocês sentarem confortavelmente, com os pés sólidos no chão, com a coluna ereta, e respirar. Respirar 3 vezes, bem fortemente. Para quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, mas não deixe de respirar. Sentir que a sua presença está aqui, agora. Eu queria que vocês ouvissem calmamente o poema, sem julgamentos, deixando que as palavras entrem nas suas mentes e percebam quais os sentimentos que aparecem. Eu vou ler 2 vezes o poema. Eu acredito que toda vida real, viva, sempre está vinculada a um risco. Só quando arriscamos alguma coisa é que ganhamos. Se repousarmos sobre o que já alcançamos com tanta labuta, iremos perdê-lo. Eu arrisco a novas paragens, com fé na coragem pela qual me decidi. Uri Schaffer. Eu acredito que toda vida real, viva, sempre está vinculada ao risco. Só quando arriscamos alguma coisa é que ganhamos. Se repousarmos sobre o que já alcançamos com tanta labuta, iremos perdê-lo. Eu arrisco as novas paragens com fé na coragem pela qual me decidi. Aos poucos, quem tiver de olhos fechados vai abrindo. Eu espero que inteiros. Agora, eu não vou me alongar com grandes apresentações. A ideia é que vocês possam ter uma pequena degustação de como o nosso trabalho pode trazer insights, reflexões e ações para que os negócios de impacto tenham maior prosperidade. E hoje a gente está com 4 convidados extremamente especiais. 2 mentoras, formadas na turma 1 da formação, que é a Mari Beckhauser e a Juliana Raton. E os seus respectivos mentorados,
Andréia, da Dia Helena, e Matheus, da Mora Digna. Então, que eu já antecipadamente eu agradeço a prontidão de aceitar o nosso convite para os quatro. Toda a nossa live, vocês já perceberam que está sendo gravada e ficará disponibilizada para vocês se precisar. Assim como já está aberto a partir de agora um canal para vocês escreverem no chat o que vocês quiserem perguntar. Tanto a Carol Raposo, que está aqui acima no meu vídeo, quanto o Edu vão estar compilando essas perguntas e a gente vai ter um tempo de responder. Se não tivermos todo o tempo do mundo, a gente promete que responde depois por WhatsApp, por e-mail, ok? Então, qualquer pergunta que vocês tiverem durante a live, não hesitem em fazer lá, vai no chat, pode ser um chat específico para os dois ou aberto para todo mundo, tá? Muito bem. Então, já falei demais aí, então vamos começar a conhecer um pouquinho mais desse negócio. Eu vou começar pela Andréia. Andréia, querida, eu queria que você contasse um pouquinho de você própria e do grande empreendimento que é a de Helena. Algo rápido para a gente poder ter o gostinho de querer saber mais. Pode ser? Boa Então, tarde, tudo bem? Pode sim, Laia, obrigada. Bom, eu sou Andréa Bueno, né? Eu sou fundadora junto com o Rubens da Helena Alimentos. Nós estamos aqui em Pato Barras, no Paraná, né? Uma cidade aqui da região metropolitana. Há 10 anos nós decidimos plantar aqui dentro da propriedade para nossa filha, para que eu pudesse ter uma atividade aqui junto ao crescimento dela, né? Que é a Helena. E nós iniciamos plantio de morangos para ela, né? Fomos ampliando com outras frutas daqui mesmo. Também criamos outros produtos, né, derivados do morango. E hoje a de Helena é uma empresa já um pouquinho mais estruturada, né? Com cerca de uns 40 produtos criados, 10 principais produtos. Nós participamos, chegamos, né, até a TRE, Parcival, esses projetos dos territórios regenerativos, através do programa Natureza Empreendedora, né, da Fundação Boticário, onde nós fomos vencedoras em 2022. E ano passado a gente iniciou esse processo de mentoria sensacional com a Mari, né, Beckhauser, que já vem no segundo ano nos mentorando, né? Foi super importante para nós esse acompanhamento. E estamos aqui, né, na luta, continuando com as nossas atividades e buscando dar continuidade ao trabalho aqui, preservando, né? Aqui a gente está dentro da GRMA, e também é um trabalho de produção orgânica, né? Com a gente aqui dentro e com parceiros que nos atendem aqui na produção e no processamento desses alimentos que a gente comercializa. É isso. linda. Obrigada. Obrigada a você, Andréia. Obrigada. É um projeto lindíssimo, lindíssimo mesmo. Agora vamos ouvir um pouquinho do Matheus, que é outro que o vídeo eu não conheço pessoalmente, mas os vídeos que eu vi, eu fiquei bem emocionada. Então, Matheus, da Moradigna, por favor. Muito boa noite, obrigado pelo convite, Léa. Obrigado pelo convite, Ju, nossa mentora. Eu sou o Matheus Cardoso, eu sou o criador do Moradigna, que é esse negócio social que vende reformas de baixa complexidade dentro das comunidades de baixa renda. A gente sabe que é muito difícil fazer reforma, né? É muito difícil conseguir morar numa casa salubre, e isso é ainda mais difícil ainda para uma família em condição de vulnerabilidade. Então, a gente criou uma Moradia Digna com esse propósito, fazer com que as pessoas possam morar bem dentro das suas próprias casas. Já são 10 anos aí de empresa e com muitas novidades e crescimentos nos últimos semestres, nos últimos meses, principalmente também com o apoio aí da mentoria. Onde vocês ficam? Eu não sei se eu não ouvi fisicamente, desculpa. Eu fico em São Paulo, mas a gente atua em diversos lugares do Brasil. O projeto está em vários lugares. Aham. Ai,
Parabéns, parabéns mesmo, Matheus. Obrigada, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Agora a gente vai ouvir a mentora da Andréia, não da Andréia, mas do negócio de Helena, que é a Mari, fez parte da turma 1 da formação, e aí pode se apresentar um pouco, claro, né, Mari? Mas assim, o que que fez, né? Quais foram as coisas importantes, como foi o processo para hoje a Andréia dizer, nossa mentoria fez diferença. Olá, eu sou a Mari. Eu estava aqui ouvindo a Andrea e o Matheus, como o empreendedor vive tanto negócio que é mais difícil falar de si mesmo, né? Os dois falaram do negócio e não contaram deles, então vou contar um pouquinho mais. A Andrea é uma mãe empreendedora, como ela falou, mas ela é formada em administração. E ela e o Rubens, que são os fundadores, que é o marido dela, é um casamento no negócio também muito legal, porque a Andrea traz esse olhar da gestão, do macro, dos números, e o Rubens é o cara da engenharia. Então, a Helena, de uma produção de morango, virou uma agroindústria familiar, mas que mobiliza vários outros produtores da região também e junta essas expertises aí. Então, o Rubens desenvolve as máquinas, ele dá um jeito de automatizar os processos para produção orgânica, assim, por que que não pode o pequeno produtor ter também uma automação? Então, é muito legal um modelo que pode ser replicado, pode chegar para outros agricultores também. E eu sou empresária de família também. Eu, né, nasci numa família empresária. Hoje eu toco o negócio da família que tem 55 anos de idade. É uma indústria de equipamentos para pecuária. Me conecto muito com o agro, né, e com o agro sustentável. Então, a escolha quando o pessoal da TRE fez a triagem de mentores, eu fui indicada para mentorar a Helena porque tinha alguma conexão aí dos negócios, né? Somos empresas de família, atuamos ambos no agro. E, e eu vim para mentor, eu já estou no Parsifal faz alguns anos, eu tive o primeiro contato em 2016, depois, né, sou uma das associadas hoje. Me agrega muito para o meu olhar para a gestão do meu negócio, por isso que eu vim. E eu acho que talvez essa pergunta da Leia, a Andrea possa responder melhor do que eu, mas, né, por que faz ela dizer isso hoje, mas das conversas que a gente já teve, assim, do que eu senti, é uma troca muito rica, né? Porque eu fui aprendendo, né, com eles e eles comigo, eu fui contando coisas, às vezes que eu já, às vezes através do exemplo do que eu vivenciei, né, eu consegui ajudá-los a enxergar algum outro caminho, mas assim, a mentoria é um trabalho muito, e eu fui descobrindo isso, porque eu nunca tinha feito mentoria, né? Eu me inscrevi na primeira turma e fui descobrir, então a Helena foi minha cobaia. Então, melhor a Andrea dizer. Mas para mim, assim, foi um processo muito gostoso de descoberta né, do ser mentor. Quer dizer, para ser mentor, óbvio, não dá para você sair do nada, mas a sua própria história, o seu próprio background, o que você já vivenciou, o que você já tem de experiência de negócio, é o que te permite ajudar outro negócio. Não tem uma fórmula pronta, né? Cada negócio tem uma necessidade, tem um momento de vida e a gente vai caminhando juntos. Óbvio que dentro da metodologia do Parsifal tem uma trilha para a gente seguir que ajuda, né? A gente vai dando passos. Mas é uma descoberta, assim, foi um processo de aprender juntos. E aí eu vou falar da parte objetiva, né? Eu fiquei super feliz porque primeiro ano de mentoria, a gente trabalhou para credenciar a Helena para concorrer a uma avaliação, se ela poderia entrar na plataforma da TRE para concorrer a recursos, e a gente conseguiu montar o projeto, ser aprovado. O projeto, a captação foi super rápida, foram dias de captação, assim, entrou super rápido, porque realmente é um projeto bem legal. E eu acompanhei a virada do ponteiro do vermelho para o azul já no primeiro ano. Então, né, a gente fez algumas podas que precisava fazer. André e o Rubens tiveram essa sabedoria de olhar onde tinha que colocar energia. Isso foi a caminhada que a gente, enfim, foi trocando juntos. E eu fico bem feliz de ver a jornada que eles estão fazendo. A gente está agora no segundo ano de mentoria, que é mais um acompanhamento do projeto que foi aprovado e do recurso e dando um passo a mais na evolução de gestão e de olhar para o futuro do negócio.
Obrigada, super, super obrigada, querida, de verdade. Agora, a Juliana, que também fez parte da turma primeira, né? E pegou o Matheus, entusiasta. Eu não ouvi, eu ouvia o Matheus através da Juliana, né? Nossa, como ele é emocional, como ele não é e tal. Então, Ju, você quer falar um pouquinho como foi o teu processo? Enfim, por favor. Foi um encontro de entusiastas, eu acho. Acho que o Matheus, vou usar a palavra para começar. O Matheus é uma pessoa entusiasmada com a vida. Também pegando carona na Mari, né? Eu acho que eles falam do negócio, mas o Matheus, ele é um empreendedor social que fez engenharia e ele é, né, vem de periferia, e esse negócio é um negócio que é um impulso conectado com a história dele, com a vida dele. Então ele já é um negócio de impacto, né? E aí eu tive o privilégio assim de estar no programa querendo entender um pouco mais sobre impacto, né? Mas estar com uma pessoa de impacto, enfim, ampliou a minha forma de ver as coisas e eu escolhi o Matheus, na verdade, assim, eu olhei para o Moradigna, eu não conhecia antes, embora quando eu contei para os meus filhos na mesa, eu contei assim, a mamãe está trabalhando com uma pessoa que faz isso e aquilo, e aí logo começar, estava na televisão no sábado, ele estava num programa contando sobre o Moradigna. Então, mas eu escolhi porque eu sou advogada e trabalhava com direito imobiliário, e aí achei que Moradigna tinha a ver com a minha história. E aí, para minha surpresa, né, não foi necessariamente a experiência imobiliária, né, do direito que eu levei. O Matheus, ele logo, não sei se foi no primeiro ou no segundo encontro, ele me fez acho que ele disse qual era a expectativa dele. E eu entendi aquilo como um convite que ia me desafiar bastante, que ele esperava que o mentor olhasse sem olhos viciados. E no primeiro momento eu entendi que sem olhos viciados era eu não conhecia aquilo, então eu não tinha os vícios que ele tinha. Mas aquilo também tinha uma outra camada, que era não ter os meus próprios vícios. Então, acho que pegando carona no que a Mari falou, é um processo que é de aprendizado e troca igual, o tempo todo, assim, não é uma mentoria que a gente leva a solução pronta, porque a gente conhece. São negócios que querem fazer diferente, que querem transformar, e então, assim, é uma co-construção. E eu também acho que tive aí a sorte de pegar o negócio do Matheus já com alguma maturidade, né? Já, mas num momento de muitas mudanças, de muita transição. Então, eu falava com o Matheus uma semana, na semana seguinte o desafio já era outro, então parecia que eu podia olhar tudo que eu estava aprendendo e trocando com a rede de mentores. Enfim, então, assim, tem sido um presente. A gente também não ainda está em processo, né, esse ano. E uma coisa que eu descobri no meio do caminho é que eu quero ir conhecer a Digna, embora não tenha um lugar físico, eu quero ver com os meus próprios olhos essa. Então, a gente está aí marcando, né, no próximo mês ou daqui a 2 meses, porque é isso, eu acho que são convites, assim, eu acho que é um processo que convida o tempo todo a refletir, a pegar o que a gente traz da nossa bagagem e ressignificar e transformar. Então, é uma troca realmente constante. Obrigada, Ju, obrigada mesmo, viu? E aí eu acho que pegando um pouco da carona que começou com a Mari dizendo do aprendizado, e teu também, de uma certa forma, Ju, que é uma troca o tempo todo, que não tenha, apesar da figura mentor e mentorado, no final a troca de experiências e a troca de aprendizados é imensa, né? Então eu queria que, e aí vale para os quatro, tá? Eu queria que vocês dissessem para mim, para esse pessoal todo que está na telinha aí, né? O que foi mais importante nesse processo? Se vocês pudessem escolher uma coisa, o que fez dar a virada, ou o que tocou de forma a refletir, fazer diferente, se é o caso. Ou seja, que pergunta foi que mobilizou vocês a dar um passo adiante? E veja, não é vocês só negócios,
mas é vocês também mentores. Então, fica aberto, quem quiser responder primeiro. Eu posso começar. Fico muito feliz de ouvir da Ju e da Mariana também como mentoras aqui que esse processo é múltiplo de duas vias mesmo, porque existe essa gratidão dos negócios, pelo menos do meu lado, de ter alguém para te ajudar e tudo mais, e você fica assim meio pensando como que você pode contribuir também, qual que é a troca, né? Então isso é bem legal. E eu acho que você trouxe vários exemplos, uma frase, uma pergunta, mas o que eu tenho de muito importante nas trocas com a Ju é ser uma troca no qual a gente fala de sentimentos. E isso pode ser muito. Pode ser meio estranho quando você está numa mentoria de negócios, né? Porque em algum motivo da nossa trajetória como empreendedor, a gente esquece que os negócios não são conduzidos por pessoas. Pessoas são seres complexos, com sentimentos, ainda mais em pequenos negócios, como é o meu caso. Então, não tem outros fóruns que você possa fazer isso, né? Você não tem, ou é na mesa de bar com os amigos e tudo mais, ou não tem. Então, você tem um momento profissional, de certa forma, para endereçar coisas que você está sentindo e o que isso reverbera nas decisões de negócio, foi muito novo, muito importante, e eu estava procurando isso sem saber o que era isso no momento que comecei a ter essa mentoria com a Ju. Obrigada. Muito obrigada, Matheus. Verdade, viu? Muito lindo, viu? Acho que tem há uma mensagem por trás muito importante, na minha opinião. Quem mais? Mari. Depois dessa fala, fica difícil, né? Mas Mari, Ju e Andréia querem. Caiu a ficha em que momento, né? Que pergunta que veio e você. Opa! Oh, que sentimento! Posso complementar um pouquinho do que o Matheus falou? Eu acho que tem uma questão também, né, muito de identificação, né? Que a Mari falou, ela tinha um negócio familiar, né? Também do agro. E eu me lembro que quando nós entramos no programa, assim, né, para as primeiras reuniões, foram apresentados os mentores, né? E eu falo para a Mari, acho que eu já falei algumas vezes para ela, quando eu vi, né, que era ela, que o negócio que ela tocava, tal, eu falei para o Rubens, eu falei, eu gostaria daquela mentora. Então, foi algo assim que ela se identificou com a gente, ela soube entender o nosso tempo, né? Nós vínhamos de um processo onde nós crescemos, né? Criamos filiais e nós estávamos num processo de retração do negócio, né? Foram processos que a gente teve que reduzir, chegamos a ter funcionários, tivemos que reduzir, então ela acompanhou todo esse processo nosso. E para o meu perfil, para o perfil do Rubens, especificamente, nós precisávamos de direcionamento, no sentido de até um próprio controle, né? Porque muitas vezes as empresas, né, elas têm assim essa abertura de contrair um investimento, um financiamento, né? Teoricamente, vamos dizer assim que é fácil. Mas muitas vezes o negócio, o empreendedor, ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Ele não sabe qual o caminho, para onde ele vai, qual que é a estratégia correta, ter sabedoria para, né, e direção para isso. Então, para a gente, esse acompanhamento, esse controle, né, vamos dizer assim, esse reporte que a gente fazia foi de extrema importância. E eu lembro que no final do ano, acho que lá por outubro, novembro, nós terminamos ali algumas reuniões de mentoria e as coisas estavam caminhando, né? A empresa estava se desenvolvendo melhor, faturando mais. E eu estava assim toda empolgada, né? Pensando, puxa, né? Agora eu vou, né? Talvez eu vou contratar uma pessoa para fazer. Daí eu lembro que a Mari falou uma palavra assim: olha só, pessoal, mas não esqueçam, né? Do que a gente continua fazendo, né? Vamos deixar a torneira fechada ainda. Daí eu falei, meu Deus, e fiquei com aquilo, né? Pensando. Depois eu falei, puxa, a Mari tem razão, né? Ainda não é hora. Então, essa
esses insights, assim, muitas vezes, de tanto conhecer, de ter, assim, essa afinidade com o negócio, faz muita diferença para nós, né? Porque a gente às vezes se empolga, a gente fica, puxa, eu gostaria de ter fulano aqui no meu negócio, eu gostaria de ajudar aquela família, né? De fazer isso, e às vezes você não está preparado para aquilo, né? Então, assim, a mentoria, na minha opinião, e eu, assim, nós sentimos muito isso, ela vem meio que para te dar aquele direcionamento, assim, que é super importante, sabe? Para a gente foi essencial. Vou Obrigada, emendar, André. vou emendar na Andréia, para mim também o começo tem muito a ver com o que a Andrea falou, é muito da conexão, assim, o fazer funcionar, né? Tem essa química, igual, sei lá, qualquer trabalho profissional, você vai fazer uma terapia, você vai fazer um curso, se não der um match, né, não rola. Então, essa conexão para mim foi muito importante e criar essa relação de confiança. E aí eu tive o privilégio, Ju, você não foi ainda lá ver a Mora Digna, mas eu fui lá na Dielane, já comi o doce de leite orgânico, doce de morango. Então, assim, foi muito legal, porque eu tive essa oportunidade. Eles estão em Quatro Barras, eu estou em Maringá, no Paraná, não é tão perto, mas 6 horinhas de viagem. Então, a gente, logo, uma das primeiras sessões, eu fui, acho que foi a segunda, eu fui lá conhecer, né, visitar a plantação de morango. Então, essa coisa de criar conexão e a criação da confiança, tanto entre nós, mas, assim, de mim comigo mesma como mentora, porque também daí eu fui entendendo o que eu realmente conseguia ajudá-los, né, que eu podia e como que eu podia, porque né, como não tem essa relação de, né, como se fosse um detentor de conhecimento que vem, não é isso, e ao contrário, assim, eu falo, será que eu, né, será que eu dou conta desse passo? Será que eu vou conseguir ajudar? Porque, né, tô vendo ali a necessidade. Então, foi muito legal que nesse estabelecimento da conexão eu consegui perceber quais eram as necessidades deles e entendi que eu podia, assim, né, com a minha história, com a minha experiência também, ajudá-los e criou esse espaço que tem a ver com o que o Matheus falou, né? Que é um espaço de abertura, de liberdade também que precisa existir para, né, para as coisas virem. Tem questões sensíveis, tem coisas que a gente tem que trazer e, no fim das contas, assim, as decisões são do negócio, né? A gente tem que ir fazendo, às vezes, algum alerta ou trazendo algum exemplo que ajude a enxergar, né, as possibilidades que se abrem para cada passo que o negócio escolha, mas as escolhas são do negócio. Então, enfim, conexão e confiança, se fosse botar em duas palavrinhas, né? Muito É, bom. posso só complementar, acho que duas viradas assim na fala do Matheus, assim, e acho que tem processos simultâneos, tem o processo do mentorado e tem o processo do mentor. É, e assim, primeira coisa que eu acho que foi muito importante para mim, eu venho de uma história que assim, o social estava muito ligado à caridade, à filantropia, não nada estruturado, enfim, era e trabalhar com o Matheus foi enxergar a possibilidade de ter outra lógica para pensar em impactos que tinham a ver com essa caixinha que não conversava com o negócio e que conversava com o meu impulso. Quando eu saio do mercado corporativo tradicional, tinha muito isso. Eu não quero mais trabalhar só para o acionista. E, só que eu também não tinha muita visibilidade desse impulso. Então, acho que foi um encontro nesse sentido. Eu acho que essa mudança e olhar para o negócio e entender como é que isso pode acontecer na prática em relação ao meu impulso de transição. E aí, assim, acho que é um processo muito, assim, como é negócio, assim, é muito pragmático, é muito concreto, é muito real, é um negócio. Mas ele tinha a origem do impacto. Então, acho que isso casou. Uma coisa que acontecia com o Matheus e que também dialogava muito comigo, assim, eu acho que ele entusiasmado, né? Ele é entusiasmado, e essa diferenciação do que é a pessoa e o que é o negócio, porque isso se confunde o tempo todo. Então, isso era uma conversa que a gente fazia a partir né, da experiência e da vida do Matheus, mas ela conversava com a minha vida também, a minha própria observação de mundo. Então, eu destacaria assim que para mim acho que foram duas grandes pérolas assim do processo. E acho que assim outra coisa é a vivência de colaboração. Quem está no mercado corporativo
Acho que existe um movimento hoje da gente ser colaborativo, mas a verdade é que a gente não sabe fazer isso na prática. E esse processo, da forma que ele está estruturado, que ele foi encaminhando, como é que a rede se ajudava, é isso que a Mari falou. No fim do dia, a gente está ali apoiando, mas a decisão então é uma co-construção, realmente enfim, então foi uma vivência prática de um processo colaborativo assim constante, estar ao lado. E é, na verdade, um processo de desenvolvimento pessoal enorme, né? E a gente cada vez mais vive num mundo competitivo e trabalhar isso sempre é um desafio maravilhoso, eu acho. Lindo, muito lindo. Muito obrigada para os quatro, né? Lé, É, posso só trazer uma fala da Ju, me trouxe uma coisa dessa história da por colaboração da favor, rede, isso aqui porque, é uma conversa entre nós, não né, tem e nada arranjado, não tem nada para. Não, fala aí, Mari, querida. bom, porque, quando a gente fala da colaboração, isso é muito rico nesse ecossistema, né, que o Parsifal vai formando dentro das turmas de mentores, e tem a ver com o que a gente falou também é uma construção, e a gente não tem, quer dizer, eu não tenho todas as ferramentas na minha maleta, talvez, que precisasse. Então, ao longo do trabalho com a Helena, e aí, mais especificamente no segundo ano, assim, já desde o início eu senti isso, tinha uma necessidade muito grande, olhando, como a André falou, para essa questão da organização, do controle da gestão financeira mesmo. E assim, bom, eu sou empresária, obrigatoriamente eu sei ler uma DRE, mas não eu não sou do número, assim, não é a minha praia, não é da onde eu venho, né, não é nativo. Então, eu entendi que o negócio precisava de um degrau a mais do que eu conseguia trazer. E aí, dentro da rede, dentro da turma de mentores, eu encontrei a Ieda, que é de Pernambuco, que também faz parte da rede, que é contadora, que tem um negócio, né, voltado com esse olhar, atende muitos negócios de impacto e tal. E aí eu convidei a Ieda e a gente fez co-mentorias, algumas sessões juntas para trabalhar essa questão de aprender a olhar para os números, tá? Então, eu aprendi com a Ieda, a André e o Rubens aprenderam com a Ieda, a gente fez essa troca juntos, então foi muito rico, assim, para mim também, esse enxergar aqui, assim, tá tudo bem se tem alguma coisa que eu não domino, mas eu tenho aqui na rede onde buscar também apoios para trazer. Muito bom você tocar nisso, porque eu acho que é isso, né? A ideia da formação não é a formação em si só, né? É a possibilidade disso trazer a rede, né? Então, a gente tem como mentor especialistas em finanças, em marketing, comunicação, em facilitação e assim por diante. E a ideia é que a gente possa aproveitar essa rede o máximo possível, porque ninguém consegue, em sã consciência, ter todas as aptidões, todos os conhecimentos. E nem cabe, né? Nem deveria, né? Bom, Carol e Edu, tem perguntas aí para que a gente possa rodar, não ser só pergunta minha, né? Temos aqui uma pergunta da Thaís Martim, Ju e Mari, né? Então, para as mentoras, qual foi o momento na prática, né, na prática da mentoria, mais desafiador do processo todo de mentoria com os projetos, com as empresas? Ouviram? Pensando. E aí, Ju? Elas estão pensando. Os bas- Tempo. os Sim, bastidores, sim. eles não vêm, né? Mas entre uma mentoria e um encontro e outro, a gente tinha encontros, né, na rede de quem estava fazendo a formação naquele momento, ou nos próprios encontros, e a gente podia levar questões. Então, assim, eu. O Matheus nem sabe, mas assim, tinham momentos que acho que assim, essa virada que eu contei, e a Mari acabou de contar, né? Que a gente não tem a mala cheia com todas as respostas, é uma descoberta do mentor, porque assim, como assim? Eu não vou ajudar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que ter a resposta e, na verdade, ter o recurso de pedir um apoio, poder trocar, poder conversar. E, na verdade, até voltar para o encontro seguinte e poder falar que
que na verdade às vezes nem é aquele o ponto principal. Como é que a gente amplia e consegue enxergar e achar o que que era muito importante, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem uma ferramenta para desenhar estratégia e que eu estava aplicando pela primeira vez, né? Ali e aí, quando a gente conversou assim, o Matheus não sabe, mas assim, eu estava ali, para mim, suando, porque eu sabia que eu precisava ajudar, mas eu não sabia se eu tinha todos os recursos, e estava, assim, no fim eu estava preocupada de, né, no fim comigo, de não estar sabendo de como é que orientar. E isso me desafiou muito no começo. O encontro foi muito bacana, a nossa conversa foi me dissolvendo, né, em relação a essa tentativa, acho que de entregar para ele a casa pronta. E aí, de novo, eu falo, né, o processo não é simultâneo. Aliás, o processo não é individual, o processo é simultâneo. No fim do dia, a conversa que a gente teve sobre aquela ferramenta para pensar no planejamento estratégico dele era mais importante do que o preenchimento da ferramenta. E isso, enfim, com o apoio e com a própria conversa que a gente acho que assim a presença ali permitiu que a gente fluísse, e de fato era isso, não era entregar um resultado de um planejamento estratégico, era como é que ele se enxergava a partir daquela construção e o que que ia vir a partir dali para ele focar. Enfim, esse foi, por exemplo, um exemplo de um momento que eu busquei apoio, que eu estava ali suando para entregar o que tinha pedido. Antes da Mari falar, queria dizer que esse suor da Ju acabou movendo a coordenação, que na ferramenta fez alguns ajustes, a coordenação fez alguns ajustes nessa ferramenta para tornar melhor ainda. Então, o suor de um fez parte da rede, né? Para mim, acho que eu posso falar sobre dois momentos. Um que é o começo mesmo, o primeiro passo, né, dar a largada, criar essa relação de confiança que eu falei antes, e outro que é o próximo degrau, né? Então, tudo bem, a gente organizou a informação, a gente conseguiu estruturar o projeto, captamos o recurso. Tá bom, e aí a gente virou o ano, a gente não sabia se o processo ia continuar, né, pela coalizão ou não, mas estava assim, já que com frio na barriga e aí, né? E eu sei que não é só eu, eles vão tocar, então eu continuo ali, e aí, André, tá tudo certo? Se vocês precisarem de alguma coisa, me avisa. E aí, quando falaram, putz, vai continuar a mentoria, eu falei, beleza, então agora a gente precisa ir uma oitava acima. Então foi o segundo momento, né, de desafio, que foi justamente esse enxergar que eu precisava eles precisavam de outras habilidades que não eram toda a que eu tinha, e aí eu fui buscar esse apoio da IEDA para a gente trabalhar essa questão mais do olhar da contabilidade, dos números, enfim. Foram os dois mais desafiadores. Obrigada, Mari, obrigada. Tem mais alguma pergunta, Carol, o Edu? Vou fazer uma agora para os mentorados, para os negócios, né? Aí pode ser qualquer um dos dois, quiser Ou os responder. dois. Ou os dois, isso. Para quem e em quais situações vocês indicariam a mentoria? Passar por um processo de mentoria? Eu sou muito fã de processos de mentoria. Não é o primeiro processo de mentoria que o Moradia Digna participa, que eu participo, né? Acho que por estar nessa jornada há mais de 10 anos, a gente já teve muitas experiências, mas eu acredito que, levando em consideração a minha experiência com a Ju especificamente, eu indicaria muito para negócios que estão, para empreendedores que estão em momentos de tomada de decisão é, de virada de chave do negócio, assim, de virada de grandes viradas, né? Os negócios eles vão passando por transformações e passar por essa transformação geralmente é um processo muito solitário, é um processo muito que não tem validação, que não tem caminho certo, que não tem receita de bolo. Então, ter alguém para com quem conversar, com quem trocar, com quem ouvir outra opinião, eu acho que é muito importante. Então, eu indicaria nessa situação especificamente. Andréia, Também complemento o que o Matheus falou, a gente também, né, recebeu
antes da Mari, da fundação, né? Um processo também de 6 meses, que foi super importante. E eu indico para, acho que todas as empresas, né? Elas têm que ter um olhar externo, porque você está muito envolvido com o teu negócio e muitas vezes você não está vendo muitas coisas que são a realidade, né? Às vezes você fica tão ali preocupado com as coisas, com os processos, com tudo, e você não... Tem coisas que você não consegue ver, né? E alguém olhando e te mostrando, de repente, alguns caminhos, eu acho que é essencial, assim. Acho que as empresas teriam que sistematizar mais isso, né? Eu acho bem importante. Andréia, obrigada. E tu, Carol? Tem uma perguntinha, tem duas perguntas aqui que se complementam, que fala mais do processo de mentoria, tá? Então, em relação à frequência da mentoria e à duração do processo de mentoria. E aí depois a gente faz a outra que está grudadinha, mas é outro tema. Vai. Então, na realidade, a mentoria de um caso real está dentro do programa de formação de mentores. A gente tem uma rede de negócios em que a gente oferece esses negócios para os que estão em formação de mentoria. E os mentores escolhem, a gente tenta adequar o máximo possível a partir da escolha do mentor, às vezes não é tanto maravilhoso, mas a gente tenta escolher o café que eu gosto de tomar café, o que quer que seja. E, a partir daí, a gente faz a apresentação do mentor com o mentorado e a gente sugere que sejam, no mínimo, uma vez por mês, mas é uma sugestão. Eu estou na intervisão com uma pessoa que está fazendo quase todas as semanas, de 10 em 10 dias, ela está fazendo mentoria com o mentorado por uma necessidade emergencial. Vai entrar num financiamento, enfim. Mas tem outras mentorias que estão uma vez por mês, que é o que a gente sugere mais. E o processo como um todo, de novo, não tem uma fórmula mágica. Ah, tá bom, então 10 sessões, acabou, nunca mais a gente vê. Exemplo, Mari, que continua, de uma certa forma, mentorando a de Helena. Ou outros que, depois de 10 encontros, olha, atendeu ao teu pedido? Ok. Deu a alavancada que você precisava? Legal. Então, fica muito critério, efetivamente, do mentor e mentorado. Isso, a coordenação não entra no conteúdo nunca, e nem no processo de quantas vezes, mas se está funcionando, se o processo está rodando, a gente vê nesse sentido. Espero ter respondido. Tenha. E só complementando, assim, de novo, acaba que os mentores, eles têm né, assim, já têm uma experiência, então, assim, também tem a agenda, então isso é, de fato, um acordo entre mentor e mentorado. O que, por exemplo, agora, até com o Matheus, a gente está cuidando para fechar o processo, né, porque a gente pegou uma agenda intensa, acho que tanto do Moradigna, final de ano e tal, então a gente está fechando, né? A gente tem mais alguns encontros assim nos próximos meses para fechar. E eu acho que a fala da Mari, eu não sei se foi isso, assim, às vezes é interessante assim, por mais que tenha uma necessidade também de continuidade, a gente, acho que esses marcos que a Mari trouxe, assim, a gente trabalhou nessa etapa. Aí depois você cria um outro processo para ter esse marcador de, né, de do que aquela interação ali tá cuidando, assim, a gente sabe em que etapa do processo a gente está para ele ter, a gente ter a visibilidade do começo, do meio e do fim. Então, assim, eu não sei o que vem pela frente, mas a gente está cuidando, a gente conversou agora no começo do ano para fazer agora os próximos 3, e aí, mas é isso, tem uma infinidade de possibilidades. Então, assim, se o Matheus quiser continuar e se eu puder, assim, eu sei que tem muitas necessidades, assim, né? O pequeno empreendedor, ele tem necessidades infinitas, mas um processo ele acaba, ele começa e acaba, né? Acho que Uma coisa, só complementando, desculpa, perdão, só complementando, é importantíssimo finalizar o processo.
se vai continuar depois por alguma razão e tal. Mas é super importante, principalmente para o mentorado, às vezes também para o mentor, não ficar com a sensação de bengala, né? Ah, qualquer coisa, o mentor vai me ajudar. Qualquer coisa, o mentor. E aí há uma acomodação de tomar decisão sozinho. Então, isso não significa que não possa terminar e depois volta com outra questão e assim por diante. Mas, a princípio, é importante ter esse corte, esse final, tá? Eu ia falar justamente disso, mas e assim, daí do meu lugar como empresária, né, que também trabalho, já tive trabalhos para mim de mentoria, de consultoria, que acho que a boa consultoria, a boa mentoria, ela tem que saber a hora de fechar o ciclo, não pode criar uma dependência eterna, isso é muito importante, porque você fortaleceu o negócio para ele enxergar, também se olhar de uma outra forma, como a Andrea falou, é o momento para parar e olhar o nosso negócio de fora, mas é a gente mesmo que enxerga, é a gente mesmo que tem as ferramentas para mudar, e é só criar esse hábito de vez em quando parar para olhar e de vez em quando buscar alguma ajuda diferente, tá tudo certo. Eu faço com uma frequência grande aqui na empresa, mas às vezes eu preciso de uma ajuda que é mais no financeiro, às vezes é mais na gestão, é mais ligado à governança. Então, eu busco ajudas quando eu preciso, mas eu não crio esse ciclo que fica eternamente dependente, né? E uma coisa que para mim foi legal dentro do processo da mentoria, o fato de ter a coordenação, é isso, não é uma agenda engessada, mas tem um acompanhamento e tem esse cuidado de, assim, você tá atendendo um negócio, tem um compromisso com uma entrega que tem que acontecer. Então, tem um começo e um fim de ciclo. Eu posso me encontrar a cada 15 dias ou uma vez por mês, tudo bem, a gente seguiu mais ou menos um fluxo mensal. Mas você não pode simplesmente passar 2, 3 meses sem dar, porque aí a Carol vai estar ali, e aí? Né? Como tá, que ferramentas vocês precisam? Você está precisando de alguma ajuda? Tem alguma coisa que está faltando? Tem alguma coisa no programa que a gente poderia trazer num próximo ciclo da formação que está faltando? Como é que tá, né? Como é que estão os encontros com o negócio? Então também tem um bumbo ali lembrando a gente porque é um processo de aprendizado, né? A gente está sendo formado, mas tem um compromisso com a entrega para o negócio que está recebendo esse atendimento também. Perfeito. Não poderia falar melhor do que você falou, Mari. Perfeito mesmo. A gente está chegando no final. Provavelmente, Carol, deve ter mais perguntas. E aí, a Mari, que é a nossa assistente, que não está aqui, ela tem o e-mail de vocês ou o WhatsApp, eu confesso que eu não sei. E se tiverem mais perguntas, a Carol está anotando e a gente promete que, junto com o vídeo, a gente manda possíveis respostas, que a gente entre em contato com um dos quatro. Porque uma hora é uma hora, é o que a gente, né, é o processo inglês de começou, né, às 9 para mim, porque eu estou em Portugal, e a gente quer terminar às 10, de fato. E para isso, agora não mais doutor Matheus, não mais doutora Mari, não mais doutora Andréia e não mais doutora Juliana. Eu queria algumas vozes, porque não vai dar tempo para todas, mas a partir do que a gente ouviu desses quatro corajosos e maravilhosos oradores, que impulso que vem? O que me mobilizou a partir desse ouvir? O que tem sentido para mim nessa escuta pouca, pequena, mas o que me mobilizou agora, nesse momento? Eu queria ouvir algumas vozes, poucas, porque não vai dar tempo, e um de cada vez. Milton, por favor. Leinha, não, as histórias foram muito, muito inspiradoras. Eu não sabia realmente do projeto, e você já havia me convidado anteriormente a conhecer. Realmente inspiradoras dos dois lados. Empresas e negócios interessantes e mentores interessados e dispostos. Eu não sei o que vem depois do processo de formação de mentores, isso você nem teve a chance de me explicar ainda, né?
hum, muito legal. Eu acho que deve ser algo que produz uma sensação positiva, principalmente no mentor. Eu acho que o mentorado precisa de ajuda e, e escutar críticas e com aconselhamento descompromissado, digamos assim. Foi bem interessante. Deixa eu deixar outros falarem. Obrigada, Milton, obrigada. Mais alguém? Fica aquele silêncio mórbido, ninguém fala. Não tem coisa pior no mundo do que isso, gente. Fala, Letícia, querida. Eu vi que a Maiane levantou também a mão. Eu fiquei, assim, muito mobilizada, porque eu acho que é muito lindo ver o encontro, né? A gente viu dois encontros aqui, na verdade, né? E aí fica muito clara a satisfação dos dois lados de fazer parte. Então, é muito inspirador. Para a gente já tá tarde aqui, né, Léa? Então, eu já vinha, assim, de um dia inteiro, mas me senti muito motivada também, sabe? A continuar nesse caminho, porque o quanto é poderoso, né? A intervenção que a gente pode ter na vida do negócio, na vida das pessoas. Fiquei impressionada também com os negócios, adorei conhecer. E é isso. Obrigada, obrigada, Letícia. Maia, Oi, queria compartilhar também, assim, para mim o que tocou no coração foi o depoimento do Matheus, né, falando sobre, a gente fala sobre sentimento. Isso para mim acho que resumiu todo o encontro aqui, né? Então, foi muito bonito ver um jeito novo de fazer, né? Um jeito respeitoso, um jeito de conexão, começar com um poema, né? Então, para mim fez tudo muito sentido. Também amei conhecer os negócios, né? Conhecer os que já são famosos agora pessoalmente numa live. Então, foi muito gostoso. obrigada, Maiane, obrigada. Oléia, Ok. como não tem mais nenhuma mãozinha levantada, deixa eu só dizer para a Maiane que ela mais ou menos respondeu a pergunta que ela mesma fez. Qual que é como é a O fórmula mágica? Não lembro o diferencial, nome depois, né? mas é meio por aí, assim, é um jeito de fazer isso do conectado, respeito. Eu acho que é interessante porque isso não tem matemática que consiga responder. Não é uma coisa tão exata quanto a gente gostaria, até porque fica mais fácil. Mas a formação ela é feita, inclusive, com os participantes, mentores. Então, por exemplo, o módulo, qualquer um dos módulos, é feito por um especialista, mas é feito junto, coordenado e conduzido por um participante. Então, tudo é feito com co-construção. Não é uma aula que eu, coordenadora, levo, dar, Meire, coordenadora B, vai dar. Não, quem realmente executa, né, o módulo é um expertise no assunto, daquele assunto específico, e um participante. Isso tem uma diferença fundamental, porque, na verdade, traz isso que você está falando, que não só do sentimento, mas do pertencimento, né? Eu estou aqui e eu tenho que me comprometer a dar um algo a mais para a turma, para os colegas. Então, tem uma coisa que na turma 2 uma pessoa que eu prefiro não falar disse: Meu Deus, como é que depois de 2 módulos a gente está tão íntimo assim? Não é matemático, né? Ok? Mas alguém gostaria de falar? Eu vou trazer minha contribuição. Eu sou a Vitória, eu sou da turma 2. E o que é que me mobilizou a vir nesse encontro foi esse, assim, eu estou, né, no meio do caminho ainda, assim, né, no começo do caminho. Mas é meio querer ver mais, assim, sabe? Assim, ver o resto do filme, ver como é que acontece, assim. Parece que é uma coisa que contamina a gente, né? Num bom sentido. Você começa, assim,
a ser mentor, não é uma coisa que se aprende assim e passa para frente. Então, eu acho que é para continuar. O que me mobilizou foi continuar mergulhando nessa água, que é uma delícia. E foi um prazer conhecer o Matheus, que eu já conhecia, né, pelas histórias da Ju, e conhecer a Andréia. Muito obrigada. Obrigada, Vitória, obrigada. Bom, como nós somos agora absolutamente ingleses, nós estamos realmente no final. Eu queria, de verdade, em nome da coordenação da formação, agradecer muito cada um de vocês, que mesmo que não fizeram pergunta, mesmo que não agora não falaram ao final, eu sei que estavam atentos, eu sei que estavam aqui, presentes. Então, não só agradecer estar nessa live, e a gente pretende fazer outras, com outros negócios, outros mentores, porque a gente acredita que isso contamina, tem um pouco do que é Vitória. Vamos mergulhar e contaminar mais pessoas. A gente está num mundo em que as notícias são cada vez mais árduas, cada vez mais sujas, cada vez mais tristes. Então, vamos ter um momento nosso que é isso, né? É de ver coisas lindas acontecendo, ver coisas que a gente pode ter orgulho. E não é só do Brasil. A gente tem participantes aqui, eu estou com uma mentorada que está com a câmera fechada por causa de ser noite, mas ela também tem uma história linda para contar aqui de Portugal. Então, vamos tornar o mundo desse jeito, né? Um mundo mais Mateus, um mundo mais Priscila, um mundo mais Andréia, que a gente merece, tá? Super obrigado para cada um que está aqui. A gente promete mandar o vídeo. Quem não quiser, entre em contato, óbvio. Vocês poderem rever e aí a pessoa, se quiser, entre em contato. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Um beijo enorme.